No Dia das Mães, minha mãe ergueu a taça com aqueles dedos cobertos de anéis falsos que ela exibia como joias de rainha e soltou com um sorriso no rosto. A Estela é meu maior orgulho. Já a Renata, bem, cada família tem sua cruz, né? E brindou, assim, na frente de todo mundo, com naturalidade, como se tivesse dito que o arroz estava sem sal. Na mesa estavam meus tios, minhas primas, meu cunhado e até dois vizinhos metidos que ela fez questão de convidar para exibir a família unida. Todo mundo riu, alguns por nervoso, outros porque realmente acharam engraçado. A Estela? Silêncio. Não disse uma palavra. A filha perfeita ficou calada, com aquele sorrisinho de canto, como quem ouve uma verdade que já conhecia. Eu congelei. Por dentro, algo se rompeu. Era como se aquela frase tivesse sido ensaiada por anos e finalmente ela tivesse tido coragem de soltar. E talvez tenha tido mesmo. Talvez ela esperasse por aquele momento desde sempre. O momento em que poderia me reduzir a nada diante de todos. E conseguiu. Eu olhei para ela com calma. Encarei. O rosto dela estava tranquilo, como se tivesse feito um elogio. Nem piscou. Ela estava orgulhosa, satisfeita, como se tivesse vencido alguma disputa invisível que só ela enxergava. E foi aí que eu entendi. Ela não me via como filha. Nunca viu. Eu era só o espelho que ela detestava encarar. A lembrança de tudo que ela não foi. Tudo que ela escondeu. Tudo que ela odiava nela mesma e despejava em mim. Eu respirei fundo, me levantei da cadeira sem dizer uma única palavra agressiva. Abri a bolsa com calma e tirei um envelope preto, rígido, elegante. Coloquei sobre a toalha bordada que eu mesma tinha comprado no Natal passado. E disse: Feliz Dia das Mães, Dona Lourdes. Abre isso mais tarde, sozinha. Vai ser especial. Ela tentou disfarçar o incômodo, deu um risinho e perguntou: É presente? Não precisava. Eu respondi olhando nos olhos: É sim, um presente meu, para quem sempre fez questão de me mostrar o quanto não merecia nenhum. Virei as costas, saí da casa devagar. Cada passo era leve, como se eu tivesse deixado para trás não só uma mesa de almoço, mas toda uma vida de humilhações disfarçadas de amor materno. E naquele momento, eu tive certeza absoluta. Eu nunca mais voltaria para aquele lugar como a filha invisível, porque agora eu era a consequência. Eu queria te dizer que aquele almoço foi um ponto fora da curva, que minha mãe só teve um momento infeliz, um deslize, um dia ruim. Mas não, aquilo não foi o começo. Foi o auge, a coroação de uma história que começou quando eu ainda era criança. A verdade é que eu cresci aprendendo que minha existência era opcional e que meu silêncio era uma espécie de paz doméstica. Desde pequena, a Estela era o espetáculo. Minha mãe fazia questão de repetir. Ela é especial, é sensível, é iluminada. E eu era a que precisava não atrapalhar. Quando eu tirava 9, ela dizia: Tá bom, mas podia ser 10, igual a sua irmã. Quando eu ganhava medalha de prata, ouvia: Se tivesse treinado mais, talvez fosse ouro. A Estela teria conseguido. No Natal, enquanto a Estela ganhava bicicletas e patins novos, eu recebia meias, cadernos e às vezes um tapinha nas costas com um Você entende, né? Sua irmã ainda é criança. Mas a gente tinha só 2 anos de diferença. Dois. Só que ela era tratada como uma boneca de porcelana. E eu como quem devia manter a casa em ordem. Minha mãe se gabava do cabelo da Estela, do jeito doce da Estela, das notas da Estela. E eu? Bom, quando alguém elogiava algo meu, minha mãe dava um jeito de cortar. Renata é mais na dela, né? Sempre foi, não é de brilhar. Quando meu pai morreu, eu tinha 20. E a Estela, 18. Eu tranquei a faculdade, consegui um emprego numa papelaria e comecei a pagar as contas da casa. Minha mãe nem me agradeceu. Só disse: Agora é a sua vez de ser adulta. Sua irmã ainda tá tão frágil com a perda. E foi assim, por anos. Eu trabalhava de segunda a sábado. Pagava luz, água, internet, comprava comida. E a Estela? Fazia terapia de autoconhecimento com o dinheiro que eu mandava.
Minha mãe dizia: "É que ela é muito sensível, Renata. Você é mais forte." Não, mãe, eu não era mais forte. Eu só não tinha escolha. E é aí que começa a verdade que ninguém gosta de ouvir. Não é que eu nunca gritei, é que vocês nunca escutaram. Quando saí daquela casa no Dia das Mães, ninguém veio atrás. Nem uma palavra. Nem uma tentativa de me parar. Talvez porque sabiam. Ou talvez porque nunca se importaram o suficiente. Mas naquela caixa, naquele envelope preto que deixei sobre a mesa como se fosse um presente qualquer, estava a verdade que eu guardei por anos. Era uma cópia autenticada do documento que meu pai assinou 2 meses antes de morrer, a escritura da casa. Aquela casa onde minha mãe vivia com tanto orgulho. A casa onde ela mandava em tudo, dava festas, recebia gente importante da igreja, onde ela dizia, alto e bom som, que um dia seria passada para Estela, porque ela sim saberia cuidar. Pois bem, o nome na escritura era o meu. Renata da Silva Moura, única proprietária legal. Meu pai deixou tudo para mim. E não foi por acaso, foi porque ele viu. Ele sabia quem carregava aquela casa nas costas, quem acordava de madrugada para cuidar dele nos dias de dor, quem aprendeu a medir insulina, a trocar curativo, a lidar com a solidão do fim. E não foi Estela. Foi eu. Mas eu nunca usei esse poder. Nunca tirei a casa delas. Nunca ameacei. Nunca me impus. Por quê? Por medo de parecer cruel. Por medo de ser a má filha. Eu aceitei viver no fundo da história, para não virar o centro do conflito. Mas naquele almoço, algo em mim se quebrou. E quando algo se quebra, ou você junta os pedaços, ou você vira estilhaço. Eu escolhi reconstruir. Nos dias que seguiram, minha mãe tentou me ligar. 3 vezes. Não atendi. A Estela me mandou um áudio de 4 minutos dizendo que eu estava exagerando, que minha mãe só fala o que vem na cabeça, mas não faz por mal. 4 minutos de desculpas. Nenhuma de arrependimento. Na semana seguinte, meu advogado protocolou o início da reintegração de posse. Eu não precisava da casa, mas eu precisava do que ela representava. Pela primeira vez, era eu quem decidia quem entra, quem sai e quem não pisa mais. Alguns dias depois que o advogado enviou a notificação, quem apareceu na minha porta foi a Estela. Nem esperei que ela viesse, muito menos tão rápido. Tocou a campainha como se nada tivesse acontecido. Quando abri a porta, ela entrou sem pedir, já falando alto. Renata, o que está acontecendo? Você está surtando? Eu respirei fundo e respondi com calma. Eu tô me protegendo. Tem uma diferença enorme entre isso e surtar. Ela continuou. Você vai mesmo tirar a mamãe de casa? Por causa de uma frase num almoço? Eu nem precisei levantar a voz. Fui até a estante, peguei a cópia da escritura que meu pai deixou no meu nome e coloquei na mesa. Apontei com o dedo e disse: Por causa de uma frase? Estela, não foi só uma frase. Foram 38 anos de piadinhas, desprezo e humilhação servidos junto com o almoço de domingo. E você sempre ficou lá, sentada, em silêncio, vendo tudo acontecer. Ela rebateu. Eu nunca fiz nada contra você. E foi aí que eu olhei firme nos olhos dela e disse: E esse é exatamente o problema. Você nunca fez nada. Nem quando podia. Nem quando devia. Ela começou a chorar. Não de arrependimento, mas de pânico. Chorava porque, pela primeira vez, a estrutura que a sustentava estava desmoronando. Você vai colocar a gente na rua? Ela perguntou. E eu respondi com a mesma calma de quem carrega a dor de décadas. Não. Eu só tô colocando vocês no lugar que sempre me deixaram. Do lado de fora. Ela não disse mais nada. Saiu da casa batendo o portão. E eu não fui atrás. Não chorei. Não me tremi. Não me questionei. Pela primeira vez eu tinha feito algo por mim. Não como a filha boa, mas como a mulher que cansou de ser passada para trás em nome da paz. Depois de Estela sair da minha casa batendo o portão, foi a vez da minha mãe aparecer. Dona Lourdes chegou sem avisar, do jeito que sempre fez a vida inteira. Não ligou antes, não mandou mensagem.
Apenas tocou a campainha com a mesma autoridade de quem entra num lugar que ainda acredita ser seu. Quando abri a porta, ela já foi entrando sem pedir licença, olhando ao redor como se quisesse inspecionar cada detalhe. Renata, minha filha, a Estela me contou o absurdo que você está fazendo. Acha mesmo justo tirar sua mãe de casa no Dia das Mães? Ela disse, com a voz embargada de falsa decepção. Eu fechei a porta atrás dela, respirei fundo e respondi, olhando direto nos olhos dela. Engraçado, mãe. Justo é a senhora dizer para todo mundo que eu sou sua cruz e depois vir aqui me chamar de filha? Ela congelou, mas não por arrependimento, por orgulho ferido. Tentou disfarçar com aquele teatrinho emocional que sempre funcionou com a família, o mesmo que eu caí tantas vezes quando era mais nova. Sentou-se no sofá, ajeitando a bolsa no colo como se tivesse vindo para uma conversa civilizada. Você sabe que eu falo sem pensar. Eu sou velha, minha filha. As palavras escapam. Eu não me mexi. Continuei em pé, firme, sem baixar o olhar. Mas só escapam contra mim, né? Nunca vi escaparem contra as Estela. Ela bufou e rebateu com mais uma das suas frases prontas. Eu te criei. Te dei comida, escola, teto. E agora você me paga assim, com um papel de cartório? Eu me aproximei devagar e respondi com a voz baixa, mas afiada como faca. A senhora me deu teto, sim, mas nunca me deu abrigo. Me deu comida, mas nunca afeto. Me deu tarefas, mas nunca carinho. Me deu silêncio quando eu precisava ser ouvida. Me deu comparação quando eu só queria ser vista. A vida inteira eu paguei. Agora é a sua vez. Foi aí que ela começou a chorar. Mas não era tristeza. Era um orgulho ferido. Era a constatação de que, dessa vez, não havia discurso que me fizesse recuar. Renata, o que você quer? Ela perguntou. Dinheiro? Reconhecimento? Uma desculpa? Eu sorri. Não por deboche, mas por libertação. E disse: eu quero distância. Quero paz. Quero viver sem precisar sangrar para ser notada. Ela me encarou, o rosto ainda molhado das lágrimas forçadas, a voz embargada. Você vai se arrepender. E eu encerrei ali. Talvez, mas se eu me arrepender pela primeira vez vai ser por mim, não pela senhora. Ela se levantou devagar, ajeitou a bolsa de novo e saiu. Fechou o portão como se esperasse que eu a chamasse de volta. Mas eu não chamei. Eu apenas fechei a porta. E dessa vez, eu era quem decidia se ela entrava de novo ou não. A reintegração de posse foi aprovada. O papel veio carimbado, com o meu nome escrito em letras firmes. Renata da Silva Moura, proprietária legal. Mas mais do que isso, aquilo era o fim de um ciclo. A casa onde eu cresci sendo diminuída em silêncio agora estava oficialmente sob meu controle. Não só no papel, mas na alma. No dia em que recebi a chave definitiva, fui até lá sozinha. Sem anúncio, sem fotos, sem ninguém. Era uma manhã de quarta-feira, o céu nublado. Peguei a chave, respirei fundo e abri o portão. O mesmo portão que tantas vezes fechei com dor no peito. Entrei devagar. Cada passo era um reencontro. A varanda onde eu já fui mandada calar. A sala onde minha mãe desfilava as conquistas da Estela como se fosse um troféu ambulante. A cozinha onde eu ouvia: sai daí, Renata. Isso não é coisa pra você. Os cômodos estavam exatamente como eu lembrava. Só que agora, o silêncio era meu. Pela primeira vez, não parecia vazio. Parecia livre. A primeira coisa que fiz foi arrancar os porta-retratos da Estela. Todos. Eram 4 só na estante. 2 molduras douradas, uma com fundo de espelho e uma da formatura dela que minha mãe dizia valer mais que o meu salário. Joguei tudo num saco preto. Depois, fui até o armário da sala, peguei aqueles bibelôs que minha mãe dizia que davam classe e coloquei junto. A casa ia ser limpa. Não de sujeira, mas de lembranças que nunca foram minhas. Pintei as paredes. Troquei as cortinas por uma renda simples, branca,
Comprei um sofá novo, cinza claro, e doei a poltrona que minha mãe dizia ser o trono da Estela. Agora o trono era meu. E nem trono era só um lugar para descansar sem medo. Na varanda, plantei ervas, alecrim, manjericão e hortelã. Todas cabiam em vasinhos pequenos, mas o cheiro enchia a casa de um jeito que nenhuma presença da minha mãe jamais conseguiu. Coloquei uma rede. E numa tarde de sábado, me deitei ali. Abri um vinho barato, coloquei Elis Regina no som e fechei os olhos. Foi ali, com a cabeça deitada na rede e o sol batendo de lado, que eu percebi. Eu não precisava fugir da casa para encontrar paz. Eu só precisava tirar de dentro dela quem me negava o direito de existir. A casa sempre foi minha, mas agora ela também era lar. Nos dias que vieram depois, o que chegou não foi a raiva, foi o silêncio. E pela primeira vez na vida, o silêncio não me deu medo. O celular parou de tocar. As mensagens diminuíram. E aos poucos percebi. Eu não fazia mais parte daquele círculo que me sugava disfarçado de família. Claro, teve quem tentou. A primeira foi a Estela. Mandou um texto longo, cheio de palavras bonitas e vazias. Escreveu: A gente tá com saudade, Renata. A família nunca deveria se afastar por causa de ressentimentos. Eu sei que a mamãe tem um jeito difícil, mas no fundo ela te ama. Você sabe disso. E no fim, deixou a pergunta que parecia inofensiva, mas vinha carregada de manipulação. Você não sente falta da gente? Eu li, com calma, sem tremor nas mãos. E percebi que não, eu não sentia. Porque o que eles chamavam de família, eu chamava de prisão emocional. Porque a saudade que eles diziam sentir não era de mim, era da minha obediência. Depois foi minha mãe. Não mandou áudio, nem apareceu de novo. Escreveu uma carta à mão, em letra tremida. Tinha trechos borrados, como se tivesse chorado enquanto escrevia. Começava dizendo: Renata, eu sei que errei. Fiz o melhor que pude com o que sabia. Você nunca vai entender o peso de ser mãe. E terminava com: Ainda é tempo de reconstruir. Basta você querer. Mas o problema é que reconstruir com quem só sabe usar os mesmos tijolos de dor. Não é reconstrução, é repetição. Eu dobrei a carta com cuidado e guardei numa gaveta. Não por carinho, por precaução, porque até o pedido de desculpas dela ainda vinha cheio de culpa embutida. Ela não queria fazer as pazes. Ela queria o controle de volta. Outros também apareceram. A tia, que nunca me ligou, agora mandava áudio de 2 minutos dizendo que a vida é curta demais para guardar mágoa. O primo que não me dava bom dia mandava emojis de oração. Gente que nunca se importou de verdade, de repente aparecendo como se eu fosse o centro da preocupação coletiva. Mas eu não respondi. Não bloqueei. Só parei de me explicar. Pela primeira vez, o meu silêncio não era solidão. Era proteção, era maturidade, era uma escolha. Hoje, eu acordo cedo. Faço meu café com calma. Abro as janelas, coloco uma playlist suave e deixo a luz entrar. Às vezes, olho para o pé de acerola que plantei com meu pai e sorrio. Porque, no fim das contas, foi ele quem me enxergou. Ele que, mesmo em silêncio, me deu as ferramentas que eu precisava. A força, o nome e aquela casa. E hoje, aquela casa que um dia foi cenário de dor, agora é abrigo de paz. Stella e minha mãe continuam por aí. Moram juntas, postam fotos no Dia das Mães com frases prontas. Sei que comentam de mim, que dizem que eu mudei. E elas estão certas. Eu mudei mesmo. Porque agora, eu não faço mais parte de um lugar onde o amor só existe quando vem com condições. Eu não preciso mais agradar ninguém para merecer existir. Não preciso pedir desculpas por ser quem sou. Eu não fiz textão no Facebook. Não mandei indireta no grupo da família. Eu só fechei a porta. E nunca mais precisei trancar. E para você que ficou comigo até aqui, eu deixo uma pergunta. Até quando você vai continuar tentando caber onde só te aceitam se você se encolher? Pensa nisso. Porque às vezes o maior ato de amor que você pode fazer por si mesma é dizer chega.